que a gente estava falando aula passada? Nós falamos sobre latenciação, certo? Então, as questões que tem lá da atividade formativa engloba latenciação, tá bom? Então, tá bem tranquilinho. Se vê os slides, também tem um artigo lá que eu coloquei no pós-aula. Se vê também, vai super de boa, tá bom? E também a gente começou as alterações, modificações moleculares. Então, a gente retoma da aula de modificações moleculares. Eu fiz uns pequenos ajustes, já coloquei lá no AVA a aula com esses ajustes, tá bom? E já está gravando, então boa noite aí para quem está presente, tá bom? Temos 5 aí. Então vamos lá, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Isso. Só um instantinho, gente. Só um instantinho aí. Só um instante. Pronto. Bom, vamos lá. Parou de compartilhar, né? Vamos compartilhar. Agora vai de novo. Aí. Então, vamos lá. Aula de modificações moleculares, tá bom? Pessoal, eu sempre falo isso, eu peço encarecidamente. Quem tiver dúvida, pessoal, pode entrar falando, não tenha vergonha, tá? Entra, fala, pergunta, não leva dúvida para casa, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, a nossa aula hoje é de modificações moleculares. Então, desde quando a gente começou a falar aqui sobre química farmacêutica, né, chegamos lá na parte de latenciação e agora a parte de modificações moleculares. O que a gente o foco da disciplina, né, e o foco desses processos aqui é melhorar a ação dos fármacos. Esse é o objetivo, tá bom, pessoal? Tá? Então, essa é o maior objetivo de quando a gente trabalha com modificações moleculares, melhorar a ação dos fármacos. Então, quando a gente fala de modificação molecular, quais são os processos que nós temos? Simplificação molecular, mas a gente vai trabalhar na simplificação, lembra que a gente começou a conversar? Até o quê? Até um limite de modificação. Por quê? Porque a gente não pode, que de tanto você ir simplificando, 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 que o fármaco perde ação. Então, até um limite de modificação sem perda de ação química. Tá bom? Sem perda de ação. E trabalhar com a associação molecular. Então, nós vamos ter outros 3 processos: o de adição, replicação e hibridação. Tá bom? São esses 3 processos que nós temos. O de simplificação, o que é? É você ter moléculas mais simples do que o protótipo inicial.
Então, você vai fazer uma réplica parcial do protótipo. Mas o que você precisa manter dessa molécula inicial? As características estruturais fundamentais para que ele ainda tenha uma atividade farmacológica. Essa atividade farmacológica, ela é definida pelo quê? Como a gente estava conversando, pelo grupamento farmacofórico. Olha lá. Então, vejam, a mepacrina, tá vendo? E aí, simplificamos ela, o que a gente obteve? A cloroquina. Então, olha só, o que foi simplificado? Conseguimos retirar esse grupo da molécula, ó, se você olhar, da mepacrina com a cloroquina, e não perdemos a ação dela, tá bom? Olha lá. Como também a gente trabalhou, né, esse exemplo na aula passada. Então, nós temos aqui um composto 1 com atividade antipirética, né? Então, diminuidor da febre, né? E aí nós temos aqui vários análogos, tá vendo? Na onde nós temos os que manteve atividade biológica, o que perdeu atividade biológica, tá vendo? Olha lá, então, ó, esse daqui, as modificações fizeram ele perder, aqui também, aqui ele perdeu atividade, então esse e esses dois aqui manteve a atividade biológica. Quer dizer o quê? Não foi retirado o grupo farmacofórico. Então, se a gente perceber, o que é importante manter, né? Para a gente ter o grupo farmacofórico. Ó, esse daqui, essa estrutura é a mais simples possível que a gente tem. Tá vendo? Se você reparar bem, ó. Os que perderam aqui, vejam que dá até a impressão que retirou muita coisa, mas não. Então, olha, esse daqui é um belo exemplo para a gente ver o que até onde dá para retirar e ainda manter a atividade biológica, tá vendo? Olha lá, do protótipo inicial. Então, vejam que essas hidroxilas aqui deu para retirar, ele manteve. O grupo carboxílico aqui também, né? Mas olha, esta cetona aqui, né? Precisou ficar, essa amina também, esse anel aqui também, olha lá, ó. Tá vendo só? Agora, os outros, só de retirar essa aqui, ó, só de retirar a cetona que tava aqui, ó, perdeu atividade. Tá vendo? Esse daqui, né? Professor, Oi. como que é retirado isso da molécula? Ah, lembra que nós vimos lá os processos de substituição, eliminação? Lembra que eu dei Acho que eu aquela. não assisti essa aula. Não, Hum, eu queria saber, por exemplo, no laboratório, como que faz para retirar isso de uma substância? num laboratório, Isso. quando você parte mesmo para fazer isso quimicamente falando, você primeiro faz o quê? Você faz uma análise química dela no papel, né? Um planejamento reacional no papel, e você vai ver o que você quer tirar para ver se tem efeito. E aí você parte para a reação de síntese, né? Já as reações clássicas que tem lá de substituição, eliminação, de adição, e aí você parte para a parte experimental. Aí você tem que purificar e para você ver se vai ter efeito mesmo ou não, aí você faz no modelo animal. Ou, né? Ou por software, que nós temos programas de computador que simulam isso também. Mas, a princípio, você primeiro obtém essa molécula e aí você começa a fazer estudos do que dá para retirar ou colocar. Mas é por aqueles mecanismos de reação orgânica que eu trabalhei no comecinho, que são lá as reações de eliminação, as reações de substituição. E também temos as reações lá de adição, tá? E de oxidação. Então é via esses processos químicos aí. Tudo bem, obrigada.
Então, olha lá. Para a gente ver daí, então, eu coloco como essa molécula aqui é a mais simples que dá, para a gente não perder a ação biológica. Então, esse daqui é o que a gente chama que é o grupo farmacofórico dela, tá? Que é o que precisa ter se você quiser ter uma ação antipirética, tá vendo? Então, tem que ter esses grupos aqui para ter essa ação antipirética, tá bom? Olha lá. Então, se for para a gente ver qual é o grupo farmacofórico que nós precisamos ter aqui, ó, a gente voltar aqui, ó, vejam, nós precisamos desses 4 anéis aqui, desta amina, desta cetona, tá vendo? E podemos ter também todos as hidroxilas e o ácido carboxílico aqui, ó. Então, ó, se a gente pegar, qual é o grupo farmacofórico, então? Este anel, este anel e este. Com esse aqui também. Agora, o que também precisa estar? E isso precisa estar. E a amina também. Agora, o que pode ser retirado? Essa hidroxila. Você pode retirar essa hidroxila e você pode retirar esse grupamento carboxílico que ainda você vai ter efeito. Mas onde está o xizinho e esse quadradinho precisa manter, senão você não vai ter efeito. Tá bom? Ó. E aí nós temos outros processos também, que são os processos de associação molecular. Então, nós podemos... tá vendo? Olha como o nome diz, ó, associar. Então, você pode somar moléculas diferentes, através de ligações químicas fracas. Você pode hibridizar, então você vai combinar moléculas diferentes através de ligações covalentes, ou você pode fazer replicações, combinação de moléculas iguais através de ligação covalente. Vamos ver lá então. Olha lá. Uma adição molecular é do que? O acetil salicilato de lisina, que é esta molécula aqui, ó. Então, o acetil salicilato de lisina, que é tudo isso daqui, ó. Tá vendo? Essa é uma molécula de lisina, tá? Essa é a lisina. E essa molécula é o acetil salicilato. O acetil salicilato. Tá bom? Então, mas por onde que eles estão unidos, Rodrigo? Eles estão unidos por ligações fracas, ó. Aquilo que eu falei, ó. Ó. Estão unidos por esta união aqui, ó. Tá vendo essa carga negativa com essa carga positiva aqui? Então, uma atração eletrostática entre os dois. Então, isso é um exemplo de adição molecular. Você adicionou moléculas diferentes por ligações fracas. Agora, a hibridação. Então, o que nós estamos dando exemplo aqui é aqui, ó. Estamos fazendo uma analogia como se fosse chave, tá bom? Então, a gente tem aqui, tá vendo? Ó, como se fosse essa chave com esse encaixe quadradinho aqui, ó. Tá vendo? E aí nós temos o receptor aqui, ó, também quadradinho. Muito bem. Então, esse fármaco tem interação com esse receptor. Maravilha. E nós temos outra aqui com esse encaixe. Então, esse fármaco tem interação com esse receptor aqui. Como que a gente poderia melhorar a ação? Você poderia unir os dois. Unir as duas moléculas, e aí você teria uma maior abrangência no corpo em relação ao mecanismo de ação. Você teria uma molécula que teria uma dupla função com receptores. Lá. Então, nós podemos fazer lá, uma hibridação molécula-molécula ou uma hibridação somente com os grupos farmacofóricos, tá vendo? Porque
esse anelzinho aqui, ó, faz parte da molécula. Tá vendo? O grupo farmacofórico é só isso que está em destaque. Então, este exemplo aqui, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 tipos de hibridação envolvendo a molécula como um todo. E aqui, ó, a hibridação farmacofórica, nós temos 1, 2, 3 exemplos, né? Só com o grupo farmacofórico. Vamos ver como funciona isso, ó. Olha lá. Então, a gente tem aqui, ó, a mostarda nitrogenada, tá vendo? E o estradiol, tá vendo? O estradiol, ele é derivado do colesterol. Olha lá, colesterol. Tá vendo? Então, a estramustina, que ele é um antineoplásico, tá vendo só? Ele é a associação do estradiol e de mostarda nitrogenada. Por isso, gente, que os antineoplásicos, eles são tóxicos, tá bom? Porque olha só o que você está injetando, infelizmente, né? Para matar a célula tumoral. Você está injetando mostarda nitrogenada. E mostarda nitrogenada era considerado antes como arma química. Quer dizer, é uma arma química, né? É o gás napalm. Então, a mostarda nitrogenada é muito tóxica. Só que ela vira um fármaco com a sua toxicidade, claro, intrínseca, quando está associado com o estradiol. E aí a gente tem a estramustina. Tá vendo? Então, é uma hibridação molecular que foi feita aqui. Olha lá, ó. A gente pegar, então, o cinamaldeído com a isoniazida, desculpa. Aí nós vamos ter a N-acilidrazona. Olha lá, ó. Então, nós fizemos o quê? Fizemos uma deste ponto da molécula aqui, ó. Tá vendo? Então, nós retiramos o quê? Retiramos o oxigênio, olha lá, ó, e esses dois hidrogênios. E a gente, dessa hibridação, sai uma molécula de água. Tá vendo? Olha lá. A vanilina com a hidralazina. Mesma história, olha lá. Pegamos o oxigênio, reagimos aqui, colocamos na presença do hidrogênio, sai uma molécula de água e a gente produz a hidrazona. Tá vendo? Então, vanilina com a hidralazina. Outro exemplo é o benorilato, que é o paracetamol, né, junto do ácido acetilsalicílico. E aí nós vamos ter o quem daí? Nós vamos ter o benorilato. Olha lá, ó. Agora, o paracetamol com o ácido salicílico é o acetaminossalol. Tá vendo? Então fez por essa junção aqui, ó. A ponte é esse oxigênio aqui, ó, entre as duas moléculas. A diferença entre o ácido salicílico é que ele tem esse grupo aqui em comparação com o ácido salicílico. Então, esse aqui é o grupo acetil. Por isso que ele é o ácido acetil salicílico. Tá bom? Olha lá. Outro aqui de replicação. Olha lá. A succinilcolina. Tá vendo? Olha lá. Um bloqueador neuromuscular. Então, é a associação de duas moléculas de acetilcolina. Lá. Então, você pega essas duas moléculas de acetilcolina e liga uma do ladinho da outra. Ó. Se você olhar bem, ó. Tá vendo? Então, a succinilcolina é a junção de duas moléculas de acetilcolina. Uma do ladinho da outra. E aí, nós vamos ter o quê? A succinilcolina funcionando como um bloqueador neuromuscular. Tá? Então, como a gente pode fazer, então, essa hibridação e replicação? Pela ligação covalente. Então, você pode fazer uma ligação direta. Como seria essa ligação direta? Então, você está vendo aqui, ó, esse grupo, ó. Aqui, esse grupo, pessoal,
ele é um ácido carboxílico. Então, aqui, ó, ele é isso aqui, ó. C dupla O, OH. Você tá vendo o que tá acontecendo? Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Você tem o carbono aqui, dupla O, e opa! Então, como que saiu esse cloro? Porque ele se ligou aqui, ó. Se ligou com o hidrogênio. Tá vendo? E aí sai e formou um ácido clorídrico no meio reacional e a gente teve a ligação direta entre essas duas moléculas. Ou uma ligação com espaçante. Tá vendo aqui, ó? Você tem, então, mesma história. C dupla O, OH, né? Você tem uma aqui, ó. Esse espaçante aqui, ó. Você tem uma sequência de carbono. Sai daqui, tudo bem, ela sai também o HCl, e aí você vai ter o quê? Uma sequência de carbono, que aqui é carbono, ó, tá vendo? Um metilzinho, para você fazer o espaçante. Ou você tem mesmo a sobreposição, tá vendo? Você arranca todo esse grupo aqui, olha lá, você arrancou ele e ficou, olha lá, ó, por essa ponte aqui o carbono. Então, você tem um carbono aqui, então saiu o cloro e saiu o ácido carboxílico aqui e ligou todo mundo junto, diretão. Espera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Ih, peraí. Só um instantinho, pessoal. Peraí. Desculpa aí, gente. Ah, temos 11 agora. Ah, temos 11. Beleza. Que deu pau aqui no arquivo para compartilhar. Oh, meu Deus. Aí. Aqui. Deixa eu... Aí, voltei. Aqui. Olha lá. Então, aqui é um resuminho que a gente pode fazer, ó. Por que que tá sumindo o negócio? Oh, meu Deus, ele some. Nossa. Ah, não sei onde foi parar. Bom, agora vai assim mesmo. Vamos lá. Ó, gente. Então, aqui é um resuminho, ó, do que eu fiz aqui com vocês, ó. Do que eu estava explicando aqui. Esse aqui é um resumo, ó. Então, você tem, né? Quando você tem um espaçante, tá vendo? Ó, entre duas moléculas. Quando você faz uma ligação aqui direta entre elas, ou quando você faz uma sobreposição entre elas, olha lá, ó. Tá vendo? Então, esses são os processos que a gente tem de hibridização. Mais uma vez, para que se faz tudo isso? Para melhorar a abrangência da ação do fármaco, tá bom? Melhorar a abrangência da ação do fármaco, tá? É para isso que a gente faz. Muito bem. Agora, vamos ver alguns processos especiais de modificação molecular, tá? O que são alterações estereoquímicas? São o quê? São estruturas, alterações, ó, lembra lá de estereoisomeria, né? Então, são alterações espaciais da molécula. Então, nós vamos fazer alterações espaciais da molécula. Então, qual que nós temos? Fechamento ou abertura de anel, uma homologia,
Introdução ou retirada de dupla ligação ou de grupo vinil. Essa vinilogia é grupo vinil. Para quem não lembra o que é um vinil, é esse aqui, pessoal, ó. Isso aqui é um grupinho vinil. Olha lá dos radicais orgânicos. Introdução e retirada de centros opticamente ativos. Lembra lá que eu falei do carbono quiral, que ele tem atividade óptica? Então, você pode colocar carbono quiral ou você pode retirar carbono quiral. E introdução ou retirada, ou até mesmo substituição de grupos volumosos. Vamos ver o que é tudo isso aí. Então, fechamento e abertura de anel. Olha a molécula que nós temos aqui, ó, a efedrina. Então, a efedrina é um psicoestimulante. Então, é um estimulante. Então, estimulante do sistema nervoso central. Beleza? Olha o que a gente faz com ela, ó, a fenmetrazina. Tá vendo? Você, então, fechando esse anel aqui, ó, fechando esse anel, você consegue fazer o quê? Produzir a fenmetrazina. Tá? Então, você modifica a molécula e ela perde esse efeito aí de estimulante do sistema nervoso central. Certo? Então, ela, ela faz o que daí? Ao invés de ela estimular o sistema nervoso central, né? Ela agir diretamente no neurônio, a fenmetrazina, ela o quê? Estimula, tá? Ela estimula a liberação, então estimula a liberação de dopamina. Dopamina e nora. E noradrenalina. Tá bom? O que é melhor do que você usar a efedrina, que ela age diretamente em neurônios, né? Ela tem receptores em neurônios e ela causa, né, euforia e até, por que não, alucinações, tá bom? Lá. O que é a homologia? Homologia é a formação de homólogos, então moléculas semelhantes, mais altos e mais baixos. O que é esses mais altos e mais baixos? Tem a ver, pessoal, com os grupos volumosos, tá vendo? Ó? Com a, o final da molécula. Olha lá, ó. Então, olha essa molécula aqui, ó, genérica. Tá vendo que você tem esse radical 1 e esse radical 2 aqui? É o que você pode adicionar, ó, igual foi feito aqui, ó. Tá vendo? Para você fazer o quê? Para você mexer na solubilidade. Tá vendo? Então, acho por assim dizer, ó, menos sequência de carbono, ó. Ó quantos carbonos temos aqui, ó. 1, 2, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, quanto maior a sequência de carbonos aqui, você vai ter o quê? Maior o quê? Lipossolubilidade. E quanto menos sequência de carbono você tem aqui, ele vai ficar mais hidrossolúvel. Então, você tem que fazer um estudo do que você quer desse fármaco. Você quer que ele seja mais lipossolúvel? Se ele for mais lipossolúvel, ele passa o quê? Ele rompe barreira hematocefálica, né? Então, se ele for mais hidrossolúvel, ele fica mais no sistema, o quê? Vascular, né? Então, é isso que tem que ser feito esse estudo. Então, é a história dos homólogos mais altos e mais baixos, tá? Dúvidas aqui, gente? Sim ou não? Então, todo mundo quietinho aí.
Opa. Ah lá. Olha outra aqui, ó. Então, introdução ou retirada de ligações duplas. Então, você vai diminuir ou aumentar a flexibilidade da molécula. Então, você pode ter o quê? Diferentes conformações químicas que a molécula pode assumir. Então, olha lá, ó, esse extrol aqui, ó. Olha como que é a configuração dele. Se a gente colocar uma ligaçãozinha dupla aqui, ó, nós vamos ter o quê? O isômero trans. Lembra lá do isômero trans? Olha lá, ó. Lembra da isomeria cis-trans? Olha lá, carbono, carbono. Lembra aqui? Olha lá, outro carbono aqui. Então, nós vamos, ó, lembra? Divide no plano aqui ao meio, ó. Olha lá, divide ao meio. Então, você vai ter um isômero trans. Agora, você também vai ter o isômero cis, olha lá. Ó, o carbono aqui fazendo as duplas. Olha lá, ó. Esses grupões aqui estão no mesmo plano. Tá vendo? Ó? Este grupo e esse grupo está no mesmo plano. Agora, desse jeito aqui, este está num plano, este está em outro plano. Então, só de colocar uma ligação dupla aqui, hein, pessoal, você já meio que trava a molécula. Por quê? Sem a ligação dupla aqui, o que acontece com essa molécula? Esses carbonos que estão aqui, ó, eles podem girar no próprio eixo. Então, ele pode ficar girando assim, ó, no próprio eixo. Então, a molécula pode ter um encaixe, maior leque de encaixe em receptores. Agora, quando você põe essa ligação dupla aqui, é meio que você trava a molécula, entendeu? Então, você dá aquela travada na molécula e ela não tem o quê? Esse encaixe moldável no receptor. Deixa eu apagar aqui. Então, tudo esse estudo também depende de como que você quer o efeito na molécula. Olha lá, a vinilologia. Então, vinilologia é a introdução ou retirada de ligações duplas conjugadas. Olha lá. Então, mesma história, tá vendo? Então, você tem aqui um composto, né? Um grupo A, um grupo X com um grupo Y ligado. Então, você vai colocando, você vai aumentando a distância entre esses dois grupos, colocando, olha lá, ó, tá vendo? Sequências de carbono. Olha aqui também, ó. Você quer aumentar mais a distância entre o grupo X e o grupo Y, você coloca mais um anel aromático. Tá vendo? O que que você consegue com isso? Tudo esses grupos volumosos que você vai colocando na molécula, você aumenta o quê? A lipossolubilidade. Lipossolubilidade. Tá? Porque você vai aumentando a sequência de carbonos, que é cada vez mais apolar, então a molécula vai ficando mais apolar e ela não se solubiliza com facilidade na água. Se solubiliza mais em meio, o quê? Lipídico, né? Mesma coisa aqui, ó. Esse grupão volumoso aqui, ó, mais um anel aromático aqui, você aumenta pra caramba, o quê? Deixando ela mais apolar ainda, tá? Então, esse é o enfoque da gente colocar essas ligações duplas. Agora, se você quer diminuir a, a solubilidade, quer dizer, a lipossolubilidade, você retira essas ligações duplas aí, que você tem na molécula. Então, todo esse estudo depende da sua necessidade. Olha lá. Agora, retirada ou introdução de centros opticamente ativos, quer dizer, é o carbono quiral. Lembra do que eu falava do carbono quiral? Então, você pode colocar o carbono quiral ou retirar o carbono quiral. Então, com isso, o que que você vai ter? Você tem receptores que tem, você vai ter na célula receptores com o quê? Com afinidade por esse carbono quiral. Tá vendo? Então, olha só, então você tem lá na célula, né?
Você tem lá na célula. O receptor, ele interage com carbono quiral melhor. Então, ele interage melhor. Ele interage melhor com um carbono quiral. O que era mesmo o carbono quiral? Era aquele que possui 4 ligantes diferentes. Olha lá, R1, R2, R3, R4. Tá? Então, é essa o foco da coisa. Olha lá. Vamos colocar lá. Então, opa, peraí. Deixa eu arrumar aqui. E também são enzimas, pessoal. Não esqueça que a enzima... O que você tem lá na enzima lá? Peraí, deixa eu melhorar o desenho. Deixa eu melhorar. Aqui. Vamos supor que você tem uma enzima, certo? E aonde é o encaixe é aqui. Então, esse daqui é o quê? O receptor enzimático. Então, mesma história. Você colocar um centro opticamente ativo num fármaco, você pode o quê? Fazer com que um fármaco antes não tinha interação com essa enzima, agora ele passa a ter. Somente pela presença desse receptor aqui nesse encaixe enzimático. Tá vendo? Então, essa é a importância de você colocar ou retirar. Agora, tem que ter um conhecimento muito aprofundado do tipo de receptor que você quer fazer a interação, né? E em qual tecido que você encontra esse receptor. Mesma coisa, tem que fazer um estudo bem aprofundado, né, das enzimas que você vai querer fazer a interação, tá bom? Então, não é somente você saber de química, tem que também saber de fisiologia, tá? Lá. Outro também, quiralidade e atividade farmacológica. Olha lá. Um estereosômero apresenta atividade farmacológica e o outro é inativo. Lembra aquilo que a gente estava conversando? Né? Dos isômeros? Olha lá. Dos isômeros ópticos. Nós falamos bastante disso, né? Que você tinha lá um desviando a luz para a direita, outro desviando para a esquerda, e você poderia ter, né, o que desvia para a direita sendo ativo e o que desviando para a esquerda inativo. É isso que ele está dizendo aqui, tá vendo? Agora, ambos apresentam potência e atividades similares. Ambos com atividades similares, mas também ou potências diferentes. Ou quando um estereoisômero antagoniza o efeito secundário do outro. Ou quando um estereoisômero pode ser responsável pela ação terapêutica desejada e o outro pelos efeitos colaterais. Ou também ambos são ativos, porém um deles apresenta efeitos indesejados. Ou cada estereoisômero apresenta um tipo de ação terapêutica desejada. Ou você tem uma mistura, né, de diastereoisômeros levando a efeitos benéficos. Então, olha quantas são as possibilidades, pessoal, quando você trabalha com isômeros ópticos. Tudo isso a ciência farmacológica hoje sabe, né? A farmacologia hoje sabe, desde lá da década de 70, com o problema da talidomida. Então, talidomida. Com o advento do problema da talidomida, isso tudo clareou a nossa compreensão, tá? Porque sem aquele estudo lá, a gente, ou infelizmente, com aquela tragédia lá, a gente não ia ter o quê? Noção de todos esses efeitos que pode ter. Então, se você vai sintetizar um fármaco,
Então, se você vai ter lá uma molécula e ela tem um carbono quiral, o que que você vai ter que agora daí prestar atenção? Em todas essas variantes aqui. Então, você vai ter que fazer vários estudos para saber em qual dessas circunstâncias você está inserido. Tá bom? Olha lá. Então, vamos ver o exemplo aqui. Olha lá. Você tem aqui o D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído. Tá vendo? São isômeros ópticos que, se você colocar eles na frente de um espelho plano, né? Cadê o carbono quiral? Tá aqui, ó. Ó. Esse grupo não é igual a este, que não é igual a isso tudo, que não é igual a isso tudo. Olha lá. Veja se não é a imagem do espelho, ó. Quando você coloca de frente no espelho, ó. Vê se não é a imagem do espelho, ó. Tá vendo? Então, o que que aconteceu aqui, ó? Introdução ou retirada de centros opticamente ativos. Quais são as modificações que pode ser feita? Ó, lembra que antes aqui tinha um hidrogênio aqui, ó? Aqui tinha um hidrogênio. Então, retirou o hidrogênio e colocou a hidroxila. Então, essa molécula, ela perdeu atividade óptica. Porque esse carbono aqui não é mais um carbono quiral. Olha aqui também, ó. Lembra que aqui tinha uma hidroxila? Ela foi retirada. Coloquei um hidrogênio. Então, essa molécula também perdeu atividade óptica. Aqui, tá vendo? Ó, eu dupliquei, eu retirei, ó, aquele CH2OH aqui de baixo, ó. Eu retirei e coloquei este grupo aqui agora, ó. Ó. Tá vendo? E aqui, mesma coisa. Olha lá, o carbono era aqui, então foi retirado o quê? O grupamento aldeído aqui. Aqui antes você tinha o C dupla O H. Vendo? Agora você só temos o quê? Um carbono e a hidroxila aqui. Então você pode fazer pequenas modificações, né, para você eliminar os isômeros ópticos. E aí, um dos seus problemas acabar. Porque vai que dessas duas moléculas aqui, ó, vamos supor, quer ver, ó? Vamos supor que essa molécula aqui, ela cause efeitos colaterais que você identificou. Então, qual é uma estratégia? Então, esse isômero aqui, ó. Qual é a estratégia? Ué, vamos tirar a atividade óptica desse carbono. Vamos substituir um desses 4 ligantes aqui. Tá vendo? Então, é isso que foi feito aqui embaixo. É também uma estratégia que pode ser adotada. Tá vendo? Você não precisa fazer uma molécula nova do zero, e você faz através de modificações, pequenas modificações à molécula, você pode, o quê? Eliminar esses efeitos colaterais indesejados que tem na sua molécula. Tá bom? Rodrigo? Oi. Eu queria perguntar o seguinte. Pode. O efeito colateral vai ser sempre numa molécula quiral, um carbono quiral? Não, não. Aqui nós estamos dizendo que a chance fica maior. Por que a chance fica maior? Porque você vai ter duas moléculas, né? Então, quando você... O grande pepino de você sintetizar uma molécula que ela tenha o carbono quiral, qual que é? É que você vai ter um isômero. Vem junto. Então, no meio reacional, quando eu falo assim, meio reacional, então, quando você faz a síntese, então, após a síntese, né? A síntese do fármaco, o que que vai acontecer com você? O que que você vai ter lá, né? Lá no reator lá. Você vai ter as duas moléculas. Então, você vai ter o isômero D, desviando para a direita,
e o isômero L desviando para a esquerda. Isso já vem junto com o pacote. Não tem como fugir, porque a sua molécula tem um carbono quiral. Agora, se a sua molécula não tem carbono quiral, você não precisa se preocupar com isso. Você tem somente que se preocupar com o rendimento, tá bom? Com o rendimento da reação. Só isso. Agora, se a sua molécula tem carbono quiral, então você vai ter um isômero. Se ela tem um, você vai ter dois isômeros, um para a direita e um para a esquerda. Agora, se ela tem dois carbonos quirais na molécula, isso você tem que saber, tem que ter esse conhecimento prévio. Se ela tem dois carbono quiral, você vai ter 4 isômeros, pessoal. 4 sendo produzidos junto. E aí é mais o que? Antes você tinha que se preocupar com 2 moléculas. Estudar o efeito de 2. Agora você tem que se preocupar com o efeito de 4. Então, tem que ver em que momento que é interessante ter carbono quiral ou não ter carbono quiral. Mas lembra que eu falei para vocês, tem muitos lá atrás, ó, tem muitos receptores, olha lá, tem muitos receptores celulares que precisam, que ligam melhor com o carbono quiral. E tem enzimas que elas também se ligam melhor com carbono quiral. Tá? Melhorou? Oi, beleza. Olha aqui agora, ó. Você vai fazer uma introdução, ou você vai retirar, ou você vai substituir grupos volumosos da molécula. Então, olha aqui a molécula da penicilina. Tá vendo? Então, a diferença entre a penicilina e a benzilpenicilina foi a introdução de quem? Aqui, ó. Aqui nessa posição, nós colocamos um anel aromático. Colocamos um benzeno. E o que que você faz? Qual é o efeito desse benzeno na molécula da benzilpenicilina? Você diminui a solubilidade. O que você tinha, a penicilina, desta maneira, sendo mais solúvel na água, agora a benzilpenicilina, só com a presença desse grupão volumoso aqui, você diminui bastante a solubilidade dela em água. Então, haja vista que a benzilpenicilina tem que ser aonde? A preferência é intramuscular, né? Tem que ser intramuscular. E a penicilina você pode tomar por via oral. Tá vendo? Olha a meticilina. Tá vendo aqui? Agora, o que que a gente fez? Colocamos mais um anelzão aromático aqui, ó. Colocamos mais um anel aromático, tá vendo? E mais um carbono aqui na ponta, ó. Tá vendo que aqui só era um carbono, agora são 2, ó. Tá vendo? Então, a nafcilina, mesma coisa, você diminui mais ainda a solubilidade em água. Então, só a adição desses grupos, olha que quantas características você já cria na molécula, tá bom? Olha lá. Vamos dar uma olhada aqui agora aqui, ó. Vamos fazer junto, ó. Quais foram as alterações moleculares que aconteceram aqui, ó? Então, desta molécula genérica para esta, houve o quê? Uma simplificação, vocês concordam, ó? Então, houve uma simplificação. Que simplificação? Retirada de grupo volumoso. Então, aqui a gente fez uma retirada, olha lá, de grupo volumoso. Que grupo volumoso? O anel aromático. Tá vendo só? Ah lá, eu retirei o anel aromático. Retirando esse anel aromático, eu aumento o quê? A solubilidade. Então, você aumenta a solubilidade. Tá? Olha aqui, ó.
essa aqui. Essa para essa daqui. Foi só o quê? A introdução, ó, dessa ligação dupla aqui, ó. Tá vendo? Você colocou essa ligação dupla, você tem um carbono aqui, outro carbono aqui com ligação dupla, você vai poder ter agora isômeros cis-trans. Tá vendo? Porque a isomeria cis-trans, ela começa a aparecer quando você tem ligação dupla entre carbonos. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Essa molécula não tem ligação dupla, tá vendo? E essa daqui agora tem ligação dupla, ó. Então, você produz isômeros geométricos. Ok? Olha lá, ó. Olha essa daqui agora, ó. Tá vendo? Dessa molécula para esta. Foi o quê? Retirada de ligação dupla. Ó. Então, você tinha uma ligação dupla aqui. Então, olha lá, ó. Retirou uma ligação dupla, né? Uma ligação dupla. E você adicionou o quê? Grupos polares. Por que grupos polares? Olha aqui, ó. Mais um flúor e um cloro aqui, ó. Tá vendo? Então, na verdade, não que você adicionou o flúor aqui e o cloro, tá vendo? Ó? E você trocou de lugar, ó, o hidrogênio pelo flúor, ó. Então, fazendo isso, mais uma vez, você deixa a molécula, você aumenta a polaridade da molécula e você melhora a solubilidade dela. Sempre quando você tira grupos volumosos, que você coloca grupos polares, você vai aumentar a solubilidade da molécula. Tá vendo? Agora, dessa molécula para cá, ó, foi a adição desse grupão aqui, ó. Então, você foi o que aqui? Adição de grupos volumosos. Tá vendo? E aí, o que acontece com a molécula? Diminui a solubilidade. Mas você pode até ficar se perguntando, é tão importante assim a gente pensar na solubilidade? Sim, né, pessoal? Nós temos que pensar na solubilidade, porque qual é o principal foco quando a gente faz a administração de fármacos? Então, quando você faz uma administração, né, não importa qual é a via que você vai usar, o foco principal é que chegue no sangue. Só que o sangue, qual é a maior composição do sangue? Água. Então, como é que faz? Tá vendo? Como é que você vai fazer essa molécula se solubilizar na água? Então, são esses problemas que têm que ser o quê? Superados quando você pensa em alterações moleculares para melhorar a ação do fármaco. Tá vendo? Ah lá. Então, você pode fazer o quê? Alterações de propriedades físico-químicas com o bioisosterismo, que nós vamos ver o que é, com a mudança de posição dos grupos, com a introdução de grupos alquilantes e com alteração de efeitos eletrônicos. Vamos ver tudo que é isso daí. Olha lá. Então, o que é o bioisosterismo? Olha lá. É uma estratégia utilizada na modificação estrutural de moléculas com atividade biológica. Então, sempre, o foco é aumentar a potência, deixar ele mais seletivo e melhorar as propriedades físico-químicas da molécula. Este é o foco do bioisosterismo, tá bom? Então, ó, ele se aplica com o conceito de isosterismo. Ó lá. Então, o que é isósteros? Então, o que é o isóstero? São átomos ou grupos de átomos com semelhanças nas camadas eletrônicas mais externas. O que é camada eletrônica mais externa? A camada da eletrosfera. Então, eles vão ter semelhança na configuração eletrônica, na nuvem de elétrons. Então, quando vocês ouvirem falar em semelhança na configuração eletrônica, pensem em nuvem
de elétrons. Opa! E por que que isso importa tanto, Rodrigo, na molécula? Isso importa tanto por causa do quê? Da polaridade. Mais uma vez a história da polaridade. E você pensando na polaridade, você pode pensar no quê? Em ligação com receptor. Com receptor celular. Ah lá. Então vamos ver aqui, ó. Vejam. O isóstero é um elemento ou grupamento com configurações estéreas e eletrônicas semelhantes. Então, eles têm, em geral, o mesmo volume molecular, o mesmo número de átomos e disposição eletrônica semelhante. Agora, o bioisóstero, eles são substituintes ou grupos que possuem similaridades físico-químicas e possuem propriedades biológicas similares. Então, quando a gente falar em isóstero, nós estamos falando apenas daquelas moléculas lá, como se fosse assim, química por química, tá? Agora, o bioisóstero é quando a gente está falando de moléculas com ação nos seres vivos. Então, são moléculas, tá? Com ação nos seres vivos. Ah lá. Então, se nós pegarmos aqui, ó, este grupo carboxílico, tá vendo? Ele tem essa carga aqui, tá vendo? Ó, uma carga negativa. Se nós pegarmos este outro grupo aqui, ó, ele também apresenta uma única carga negativa e esse daqui também. Então, do ponto de vista químico, você ter na sua molécula este grupo, né? Este grupo, ou este, do ponto de vista químico, é tudo a mesma coisa. Porque ambos só vão apresentar uma única carga negativa, ó. Tá vendo? Não importa qual dos três está numa molécula. Eles vão lhe ofertar somente uma carga negativa. Isso é o bioisóstero. Como aqui também, ó. Tá vendo? Não importa se você pega este grupo ou este na sua molécula, tá vendo que eles não apresentam carga? Então eles são apolares. Então não faz diferença você ter esse grupo, este ou este, porque eles não vão apresentar carga. Então, é isso que é a história do bioisosterismo. Então, o primeiro que começou a falar nisso daí foi Erlenmeyer. O Erlenmeyer que batizou com Erlenmeyer em 1932. Então, ele já falava que isóstero era o elemento da mesma coluna da tabela periódica. Então, eram pseudos átomos. Por exemplo, o cloro tem as mesmas características que o carbono e o nitrogênio junto, tá vendo? Ou também os anéis equivalentes, ó. Se pegar o benzeno, ele teria a mesma equivalência que o tiofeno. Então, se você tem na sua molécula um benzeno ou o tiofeno, o efeito é o mesmo, tá vendo? Como aqui, ó, você tem ali, ó, o tripelinamina e a metafelinamina, tá vendo, ó? Você tem esse anel aqui e um benzeno aqui. Agora, nessa molécula, você tem um benzeno e essa outra aqui. Então, do ponto de vista químico, é a mesma coisa. O efeito é o mesmo. Só por você ter mudado este aqui por esse daqui, ó. Dá na mesma o efeito. Então, é isso que o bioisosterismo estuda, tá bom? Quais são os conceitos atuais, né? Ah lá, que nós estamos falando, ó. Volume do grupo e formas similares. Ou ponto de ebulição, densidade, viscosidade e condutividade térmica similar entre eles. Características distintas, olha lá, o momento de carga elétrica, a polaridade, né? E o tamanho dele, ó. O tamanho do grupo. Então, são tudo isso que você tem que pensar. Às vezes você acha que por ter colocado esse grupo aqui,
né? Você causou grandes modificações na molécula, né? Ao passo que se tinha esse daqui já, dá no mesmo o efeito, entendeu? É nesse sentido que o bioisosterismo estuda. Então, nós temos o bioisosterismo clássico, né? Que é o quê? Os grupos que você coloca. Então, se você colocar qualquer um desses grupinhos aqui, o efeito é o mesmo para uma carga lá, tá vendo? Aqui é monovalente, então você vai ter o quê? Uma carga negativa. Agora, se você coloca qualquer um desses aqui, ó, você vai ter o quê? Duas cargas negativas. Se você coloca qualquer um desses três, você vai ter três cargas negativas. Ou se você coloca qualquer um desses, você vai ter quatro cargas. Só que aqui no caso são positivas. Ou também, quando você pensar em anéis volumosos, se você usar qualquer um desses anéis aqui, o efeito também será o mesmo. Tá vendo? Então, às vezes você acha, não, vamos retirar esse anel aromático da minha molécula e vamos colocar este anel aqui que nós vamos dar um efeito melhor. Não, o efeito é igual. Tá bom? Olha lá. Então, a presença do nitrogênio, olha lá, tá vendo? Ele facilita o quê? O tautomerismo em sistemas heterocíclicos. O que é o tautomerismo? É a modificação das cargas elétricas que acontecem na molécula. Então, você pode ter esta molécula A, você pode ter esta B, ou você pode ter esta C ou esta D. Só com a presença do nitrogênio, tá vendo? Que a molécula fica oscilando, ela fica se modificando. Tá vendo? Como é o exemplo aqui, ó. Você substituir a hidroxila por um grupamento amino. Olha aqui, ó. Então, tanto aqui, nessa estrutura toda, você pode colocar, se você colocar o OH, você tem um ácido fólico. Tá vendo? Aqui, ó. Se você pôr o OH aqui, você tem um ácido fólico. Então, tudo isso daqui é do ácido fólico. Agora, se você colocar o NH2, você vai ter uma aminopecterina. Tá? Então, são pequenas modificações na molécula que você altera todo o perfil dela. Olha a outra aqui, ó. A aminoperina, tá vendo? Você tem o quê? Um bioisosterismo. Então, uma modificação que você faz aqui, ó. Retira o nitrogênio e põe um carbono aqui, ó. Então, você vai formar o propilfenazona, tá vendo? Então, o aminoperino era comercializado como analgésico e anti-inflamatório em 1896. E aí, em 1922, a aminopirina foi classificada como carcinogênica. Tá vendo? Agora, o propilfenilnazone foi desenvolvido pela Roche em 1951. E essa modificação feita, ó, só de tirar este nitrogênio e colocar este carboninho aqui, foi retirada a ação carcinogênica dele. Tá vendo? Olha que simples modificação que foi feita e olha como mudou drasticamente a ação. Uma molécula que estava condenada, porque ela era carcinogênica, né? Agora ela voltou a ter o quê? Voltou a ter efeito porque foi abolido o seu efeito carcinogênico. Mas vejam, olha quanto tempo levou, ó. Tá vendo? Olha quanto tempo, ó. Então, leva-se tempo para ir se descobrindo as coisas. Uma coisa também acontece com inibidores da enzima ciclooxigenase, lá, os AINES. Olha os AINES aqui, ó. Esse daqui é o piroxicam. Então, olha que ele tem um anel aromático aqui, tá vendo? Então, você, tirando o anel aromático, colocando esse anel com enxofre, você vai ter o tenoxicam. Somente essa modificaçãozinha aqui. Agora, se você colocar, tá vendo, ó?
este aqui. Esse grupo aqui, você vai ter o azapiroxicam. E, retirando este anel aqui, você vai ter o isoxicam. Olha que interessante. E aí, é claro, o que vai modificando? Vai modificando o efeito na enzima COX. Então, você vai aumentando a seletividade. Lembrando que a gente tem a COX-1 e a COX-2. Você vai aumentando a potência, entendeu? Diminui efeitos colaterais, tá? É claro que você faz a modificação, mas para você ver o efeito mesmo, é só com modelagem, né? Com testes pré-clínicos. Por isso que é a importância de se usar cobaia, né, gente? E o biohistorismo não clássico, né? Você tem o quê? Número de átomos diferentes e, né, que exibem propriedades estéreas eletrônicas diferentes. Então, você ter lá o quê? Um anel cíclico e não cíclico, ou eles serem interconversíveis. Olha lá, por exemplo, você tem aqui o estradiol, tá vendo? Agora, se você colocar aqui, ó, tá vendo? Abrir esse anel, tá vendo aqui antes ele era fechadinho, ó, tá vendo? Aqui ele era fechadinho. Agora abrimos. Então, quando você abre, o que agora você vai ter? Você vai ter agora o dietiltilbestrol, tá vendo? Ó, ele é o quê? Um hormônio feminino artificial, tá vendo? Ou você ter o grupamento carboxílico, ele tem o mesmo impacto que você usar este grupo ou você usar a associação desse grupo aqui, ó. Tá bom? O que aconteceu aqui, ó, nesse exemplo, ó? Então, a gente tem o quê? A acidez e a ligação hidrogênio. Se você olhar aqui no isoproterenol, este hidrogênio, tá vendo? Ele faz o quê? Uma ponte de hidrogênio, então aqui, ó, faz uma ponte de hidrogênio com o receptor. Olha lá, com os receptores beta-2 adrenérgicos, tá vendo? Então aqui, ó, seria o receptor beta-2 adrenérgico. Então, ó, o isoproterenol, ele faz o quê? Essa ligação aqui, ó, essa ponte de hidrogênio. Agora, este grupo aqui, ó, um análogo sulfanamidico, ele também faz uma ponte mais estreita. Tá vendo que isso aqui, ó, tá dando a ideia que ela é maior, a distância, ó, a distância é maior. Então, ela é mais fácil de ser rompida. Agora aqui, como a distância é menor, a interação é mais forte. Então, você tem uma ligação mais forte. Tá vendo? Até isso, mesmo sendo ponto de hidrogênio. Então, tem como você aumentar a força de ligação, né, da molécula com o receptor, só colocando grupos mais volumosos aqui, ó, que é esse sulfônico aqui. Então, ó, o biohistorismo, né, ele faz o quê? Você tem que saber qual é a estrutura do receptor, quais são as propriedades estruturais do local, quais são as vias metabólicas e quais os grupos farmacofóricos da sua molécula, para daí você conseguir fazer uma mudança de sucesso na molécula. Porque muitas mudanças também, elas são seguidas de insucessos, pessoal. Nem toda mudança que é proposta tem sucesso, tá? Olha lá, então uma estratégia de sucesso que tem foi o quê? Modificar, né, os anéis da ranitidina, famotidina, olha lá. Então a cimetidina, ela tinha o quê? Esse anel aqui, tá vendo? Agora, olha a ranitidina. Nós retiramos esse grupo, deixamos apenas o NO2 aqui, e nesse anel nós trocamos, ó. Tá vendo? Então, e olha a famotidina. Tá vendo? Você adicionou todo esse grupo aqui mais volumoso, ó.
Você fez várias modificações, ó. Então, você trocou, pôs todo esse grupo aqui a mais e mais este grupo aqui, ó. Tá vendo? Então, a famotidina é o famoso Famox, com um efeito mais benéfico do que a cimetidina com a ranitidina. Porque esses dois aqui, eles podem causar ginecomastia, tá? Já a famotidina, não. E eles são antagonistas do receptor de hidrogênio, para diminuir o quê? Então, se eles vão bloquear os receptores H2, né, diminui-se o quê? A produção de ácido clorídrico no estômago. Outra aqui também, ó, a petidina, tá vendo? Então, se você, olha aqui, ó, colocamos esse grupo aqui, certo? E no lugar do X, você colocar, né, oxigênio, olha como que aumenta a potência analgésica. Aumenta em 12 vezes. Se você pôr uma amina bem aqui, ó, no lugar do X, você vai aumentar em 80 vezes. Se você colocar um CH2 aqui, você vai aumentar então em 20 vezes. Tá vendo? Agora, só um enxofre, você tem um aumento de 1,5 vezes. Tá vendo? Então vejam que olha como que pequenas mudanças, olha quantos avanços a gente consegue, tá? Outra também, ó. Então você tinha aqui a clonidina, que é um antihipertensivo. Então, a posição desses dois átomos de cloro aqui, ó. Tá vendo a posição? Agora, se você apenas colocar eles nesta posição aqui, ó. Tá vendo? Então, eles estavam nesse carbono aqui. Então, se você apenas modificar aqui, você tinha o quê? Uma dose letal. Aqui, essa ED50, né? É o quê? É o quanto que você poderia o quê? Prejudicar, né? Para chegar numa faixa tóxica. Então, ó, 0,1 miligrama por quilo. Agora, olha como aumentou a quantidade de miligramas para você ter um efeito ruim. Olha lá, ó. Subiu para 3 miligramas por quilo, tá vendo? Só de você modificar a posição dos átomos de cloro. Ó. Olha que diferença legal. Tá vendo? Outro também são grupos alquilantes, ó. Então você vai ter ali, esses grupos alquilantes são os que causam alterações no DNA, tá vendo? Então é a famosa mostarda lá, né? O que está acontecendo aqui? A gente tem o quê? A formação do carbocátion, lembra a história do carbocátion? Então, este carbocátion, ele tem uma afinidade muito maior no DNA, na base nitrogenada, tá? Então, tendo essa afinidade muito maior, ó, nesse carboninho aqui, ó. Ó, aqui tá o carbocátion, ó. Tá vendo? É esse da pontinha aqui, ó. Olha ele aqui. Então, o nitrogênio do DNA, por ele ter elétrons livres, ele vai funcionar como o quê? Uma base de Lewis. Lembra que eu falei? Base de Lewis é quem oferta par de elétron, né? E aí nós vamos ter o quê? O DNA modificado. Então, é utilizado como o quê? Como o quimioterápico. Tá vendo? Então, quimioterapia. Então, é utilizado a mostarda para você o quê? Destruir o DNA da célula tumoral, tá vendo? Ó? Então, você pode ter o quê? Uma monoalquilação, ó, tá vendo? Você pode ter uma ligação cruzada entre bases nitrogenadas ou você pode ter uma ligação cruzada na mesma fita, ó. Tá vendo? É isso que está dizendo. Então, veja como ela tem uma alta afinidade pela base nitrogenada do DNA. E com isso você causa o quê? Mutações no DNA, sendo o DNA de uma célula tumoral, né? Só que qual que é o problema da químio? Tumoral. É que ela pode também prejudicar nossas células sadias, né? Tá bom? Outro também que nós podemos fazer, ó, inibição e promoção de efeitos eletrônicos.
que é o efeito indutivo? Você pode fazer um efeito indutivo na molécula. É você ter uma migração dos elétrons ao longo da estrutura dela. Então, dependendo dos grupos que você coloca, tá vendo? Ó, você vai atrair elétrons para sua molécula. Então, colocando esses grupos químicos, eles vão atrair elétrons para a molécula. Ou você vai também, olha lá, ó, colocando todos esses outros grupos aqui, ó, na sua molécula, você vai aumentar mais ainda a polaridade dela. Ó. Ou também você pode o quê? Ter o efeito da ressonância. O que é ressonância? A ressonância é você aumentar o giro de elétrons dentro da própria molécula. Para que serve tudo isso, Rodrigo? Para você melhorar a conexão com o receptor. Tá vendo? Mesma coisa. Colocando esses grupos químicos aqui, ó, você também vai ter esse efeito, ó. Tá vendo? Olha lá. Então, se você pôr esses grupos, você vai o quê? Aumentar a densidade eletrônica. Agora, se você coloca esses outros, você diminui a densidade eletrônica. Então, você dificulta a ligação no receptor. Olha lá. Se a gente vê aqui, então, ó, mais um aqui, ó. Qual foi a modificação feita? Né? Olha lá. Olha que grupo volumoso aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um grupo volumoso, tudo à base de carbono. O que você fez aqui? Você aumentou o quê? A polaridade? Não, isso aqui não tem carga elétrica. Então, você deixou a molécula mais apolar ainda, novamente. Tá vendo? Olha lá, deixou ela mais apolar. Tá vendo? E essa daqui? Olha lá, você aumentou mais a polaridade dela. Por causa desses flúors aqui, você deixou a molécula mais polar. Vai atrair mais elétrons para ela, porque o flúor, como ele é eletronegativo, ele vai atrair elétrons para ele. Então você vai o quê? Deixar essa molécula menos reativa e essa daqui muito mais reativa do que os protótipos iniciais. Aqui, mesma história. Olha lá, só o simples fato de você colocar esse flúor aqui, ó, você aumenta a reatividade. Então, você aumenta a reatividade química. Tá? Aumenta a reatividade química. Olha aqui, ó. Fez o quê? Uma hibridização de molécula, ó. Então, a gente colocou o quê? Substituímos esse grupo por esse daqui. Olha lá. E também adicionamos o quê? Ligações duplas, ó. Tá vendo? Adição de ligações duplas, a vinilogia. Ligação dupla. Então, você faz o quê? Aumenta mais o quê? A solubilidade em o quê? Solventes apolares. E aqui, olha lá, trocamos então. Colocamos uma ligação dupla, tá vendo? Olha lá, não é uma ligaçãozinha dupla. Tiramos o iodo, colocamos o CF3, que você aumenta mais a polaridade, tá vendo? Então, você fez o quê? E também colocou esse grupo aqui, ó, o SH. Então, você aumentou a reatividade da molécula. Deixou ela mais reativa. Por colocar grupos eletronegativos. E aqui você retirou um grupão volumoso, né? 2 grupos volumosos foram retirados, ó. Esse anel aromático foi retirado e todo esse grupo aqui, ó. Tá vendo? Então você retirou grupos volumosos. Retirada de grupos volumosos. Tá?
Então, gente, esse foi um apanhado das modificações moleculares, tá bom? Eu sei que foi muita coisa, mas eu coloquei assim, mais para vocês terem uma ideia mesmo do que nós temos quando você vai pensar em planejamento de fármaco, o que você pode melhorar ou retirar da molécula, para você deixar ela mais reativa, menos reativa, mais lipossolúvel, mais hidrossolúvel, tá bom? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Eu quero. Pode falar. Para rever essa aula, tá lá no Teams? Como é que é? Ah, eu estou gravando e eu vou colocar lá. E os slides estão lá também. Não, os slides estão lá no Ava e eu estou gravando a aula e vou colocar no Team. Tá bom, beleza. Aguentam mais uma? Para a gente entrar agora em antidepressivos? Aguentam? Claro, sim. Vamos lá, então. Não sei, não. Vamos lá, rapidinho. Só um pouquinho. Ah, gente, só relembrando. Eu coloquei lá, também no Ava, no Encontro 8, o link da nossa atividade formativa do segundo bimestre. Preciso que vocês façam, pessoal. Vê se consegue fazer até domingo, que eu preciso lançar isso. Tá bom? Eu preciso lançar essas notas aí o mais rápido possível. Lembrando que agora vale, no segundo bimestre, 2.500 pontos. Então, eu vou lançar 1.250, tá bom? Então, essa primeira vale 1.250. Então, tá o link do Google Forms, é só acessar bonitinho, rapidinho, é só teste, tá bem tranquilinho mesmo. Tem sobre latenciação e essa parte de reações químicas, bem tranquilo, tá bom? Por favor, gente, façam. Preciso que vocês façam, tá? Vamos falar só um pouquinho aqui de antidepressivo, que essa daqui tá curtinho, gente. Ó, deixa eu compartilhar aqui. Então, nós vamos começar a falar das classes terapêuticas, vamos falar então dos antidepressivos, tá? Eu coloquei lá para vocês também um artigo, tá? No Encontro 9, tá? Sobre o que se tem falado sobre antidepressivos, tá? Então tá bem bonitinho lá, dá uma lidinha, gente, tá bom? Dá uma lidinha lá, que daí a gente volta tá no pós-aula, tá bom? Tá no pós-aula. Eu não sei por que ele não tá... Peraí. Peraí, gente, que ele não tá aparecendo a telinha de vocês aqui. Peraí. Agora vai. Aí, acho que agora vai. Aí. Então, ó, vamos falar dos antidepressivos, tá bom? Vamos falar só um pouquinho, daí eu paro. Então, dos fármacos antidepressivos, gente, o que nós temos aqui, ó? Os transtornos do humor, né? São o quê? Desordens psiquiátricas em que há predomínio de alterações do humor e sintomas vegetativos, associados a alterações no apetite, libido, sono, peso, que perduram por semanas a meses, né? Qual é a teoria aceita para a depressão? É a teoria monoaminérgica, né? Não sei se vocês lembram disso de farmacologia, né? O que essa teoria monoaminérgica diz? Que nós temos, então, o quê? Neurotransmissores, certo? Transmissores.
que regulam o nosso humor. Quais são esses neurotransmissores? São 3. A noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Esse é o tripé da regulação do humor, tá bom? Então, por N motivos, começa a ter uma menor disponibilidade dessas aminas biogênicas cerebrais, tá vendo? Então, por algum motivo, a síntese delas diminui. Então, nós temos lá um neurônio, né? Que ele faz a sinapse, certo? Com outro neurônio. Meus neurônios sempre são horrorosos, tá, pessoal? Olha lá. Então, aqui que tem o quê? A sinapse. Então, aqui é uma sinapse, certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter... Dar um zoom aqui, né, pessoal? Tô dando um zoom, tá? Então, você tem esse neurônio que ele é estimulado, ele libera, então, na sinapse o quê? Os neurotransmissores. E por algum motivo, esses neurotransmissores começaram a diminuir. Certo? E o outro neurônio não começa a receber esses neurotransmissores. Até que este primeiro neurônio aqui, esse segundo neurônio, às vezes ele entende que ele é o problema. Então ele começa a produzir mais receptor para ver se ele consegue interagir com mais neurotransmissores. Mas o problema não é a falta de neurotransmissor, é a falta de receptor. O problema é a quantidade dos neurotransmissores que está baixa. Então, aonde que entra, né, o tratamento? Em se elevar a quantidade de produção desses neurotransmissores. Tá vendo? Então, os antidepressivos, eles vão fazer o quê? Eles vão, né, trabalhar no sentido de aumentar a oferta dos neurotransmissores nas sinapses. Tá vendo? Então, seja pela inibição da recaptação ou pela inibição da enzima responsável pela degradação do neurotransmissor, tá? Então, um dos primeiros que foram descobertos foram há mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos. Foi quem? Foi os inibidores da enzima monamina oxidase, tá vendo? São os inibidores da MAO, um dos primeiros que foram colocados no mercado, tá? Qual que é a função da MAO? A função da MAO é o seguinte, você vai ter lá, né? Lá no botão sináptico, vou desenhar ele aqui, né? Você tem a produção do neurotransmissor. Então, ele fica em vesículas, certo? Então, ele vai para a sinapse quando vem o potencial de ação. O potencial de ação chega, vem, então ele vai para a sinapse, certo? Olha lá. Indo para a sinapse, ele faz efeito no neurônio pós lá, certo? E ele vai ser o quê? Recaptado, esse neurotransmissor. Quando ele é recaptado, a MAO, que é essa enzima que fica dentro do neurônio, destrói ele para que ele seja de novo sintetizado e colocado na vesícula. Então, se você usa um fármaco que você inibe essa enzima, a migração na recaptação é mais rápida, certo? E aí você vai ter o quê?
você vai ter um aumento, de novo, na liberação do neurotransmissor na sinapse. Tá vendo? Então, nós temos vários análogos aqui, ó, vários protótipos aqui de fármacos. Olha lá. Temos a isocarboxazida, que é o fármaco A. O fármaco B, olha lá, a feneuzina. Tá vendo? Olha aqui o grupo farmacofórico. Tá vendo? Ó, destacado em quadrinho, ó. Isto é o grupo farmacofórico, pessoal. Tá vendo? Ó? As aminas, tá vendo? As duplas aminas, ó. Olha o outro farmacofórico aqui, ó. Ah, Rodrigo, e esses anéis aí? É para melhorar o quê? A solubilidade. Tá vendo? Então, temos a isocarboxazida, temos a feneuzina, temos a irponiazida e temos o fármaco D, que é a moclobemida. Tá vendo? Então, em destaque, a gente coloca o grupo farmacofórico. Tá? Esse é o grupo farmacofórico desses fármacos antidepressivos, tá? Rodrigo, Oi, ó, uma pergunta. Volta o slide um pouquinho. voltei. Então, aqui, esses anéis aqui, você falou que é para melhorar a solubilidade. Mas anel aromático não é para deixar mais lipofílico? Sim, mas aí que vem o quê? Esse neurônio, ele está no sistema nervoso central, não tá? Ah, tá. Então ele entendi. Ele tem que passar a barreira hematocefálica. Lembra dela? Então ele tem que passar, ele tem que passar a barreira hematoencefálica. Olha só que interessante. Tá vendo? Então, a presença desses anéis aqui facilita o quê? Ele passar pela barreira hematocefálica e ele também passar pela membrana do neurônio. Porque o neurônio também tem uma membrana celular. E a membrana celular não é não é uma bicamada de fosfolipídios? Então, como é que essa molécula vai passar pela membrana? Ela tem que ser lipossolúvel. Tá vendo? Mas essa também. Então, você colocar esses anéis, esses grupos volumosos, você melhora a passagem pela barreira hematocefálica e também pela membrana celular dos neurônios. Tá? Ok, obrigada. Olha lá. Ó. Então, vejam. Os inibidores da MAO, eles vão se ligar o quê? De forma irreversível e não seletiva às duas frações de enzima. Né? Então, a monoaminoxidase, ela é uma enzima portadora de flavina. Tá? O que é essa flavina aí? Ela é uma porção o quê? De aminoácido. Tá vendo? Então, você vai ter uma transferência de elétrons. Olha lá, ó. Olha aqui, ó, o nitrogênio aqui com o par de elétron para ofertal, tá vendo? Então, você tendo o carbono aqui, ó, olha lá, você vai ter então o quê? Esses fármacos ligando-se irreversivelmente à enzima, olha lá, ó. E aí eles não deixam a enzima o quê? Ligar-se com com os neurotransmissores, com as aminas biogênicas. Quais são as aminas biogênicas? A nora, a serotonina e a dopamina. Então, com isso, o que você faz? Você inutiliza a enzima. Tá vendo? Então, é isso que ele está mostrando aí, essas transferências de elétrons. Então, você, na verdade, esses fármacos, eles são sequestradores de elétrons da enzima. E aí ela não faz efeito. Ah lá. Então, nós temos aqui, ó, irreversível e não seletivo. Então,
Não tem seletividade. Pega uma quanto a outra. A feneuzina e a tranilcipromina. Olha aqui o grupinho aqui, ó. Tá vendo? A importância de ter o grupinho farmacofórico aqui. Agora, irreversível e seletivo. A clorgilina só age na MAO A. E a selegilina age na MAO B. Irreversível, olha lá. Você tem a meclobemida, tá vendo? Que ela vai agir na MAO A. E esse protótipo aqui, ó, que ainda não foi batizado ainda, ele vai agir na MAO B. Tá vendo? E agora ele já é reversível. Os antidepressivos tricíclicos. Tá vendo? Eu vou mais esse aqui slide com vocês, daí a gente continua na semana que vem. Ó, os tricíclicos, pessoal, né, são relativamente não seletivos em suas ações, sendo caracterizados por inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina, tá? Então, esse 5-HT aqui é a serotonina, tá? E esse NE vem de norepinefrina, que é a noradrenalina. Tá bom? Então, eles atuam como inibidores do mecanismo de recaptação neuronal. Tá vendo? Como que é a ação deles? Eles são assim, ó, similarmente conformacionais, tá vendo lá? Espacialmente, a molécula deles se assemelha com a da noradrenalina. Tá vendo? Então, qual que é o grupo farmacofórico? É ter esses 3 anéis aqui, ó. Então, se você fala em tricíclico, todos eles têm que ter esses 3 anéis, ó, com algumas variações, lógico. Tá vendo? Então, você tem, primeiro fármaco, amitriptilina. O segundo aqui, ó, a imipramina, clomipramina, doxepina, o D, e a trimipramina. Tá vendo? Um dos mais prescritos, né, é a amitriptilina e a imipramina. Sai bastante, né? Sai muito. E vejam as variações que a gente faz no final do grupo, tá vendo? Ó, aqui as modificações, ó. Tá vendo? Você pode ter tanto no aumento de carbonos, quanto aqui, ó. Olha lá. Essas são as modificações moleculares que podem aparecer para essas moléculas, tá? E aí, então, gente, vou fazer assim, ó. Tá vendo? Semana que vem... Deixa eu pegar um negócio aqui. Peraí. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Para eu olhar aqui. Aí. Vamos fazer assim. Semana que vem, então, temos só 6 aqui. O povo tá difícil, viu? A gente vai até aqui, então, e a gente... Aí eu trabalho com vocês também o artigo. Dá uma lida no artigo, pessoal. No artigo lá que eu coloquei no pós-aula, tá? Do encontro 9, tá? Só dá uma lida para facilitar o nosso trabalho. E faz a atividade de sala, gente. Que eu coloquei lá, a atividade formativa, tá? Deixa eu falar outra coisa, gente. Deixa eu ver aqui no calendário, ó. Queria ver com vocês assim, né? Nossa disciplina, pessoal, ela tem componente prático, tá? Ela tem. Então, eu queria ver com vocês se a gente podia fazer uma aula prática no dia 27, no final de novembro. Assim, quem não está à vontade em ir na aula prática, tudo bem. Quem é de grupo de risco, quem mora com grupo de risco, só estou perguntando isso para vocês porque nossa disciplina tem esse conteúdo prático, entendeu?
tem disciplinas que estão acontecendo aí nesse semestre que ela não vai ter aula prática na faculdade, é em casa a aula prática. Só que nossa disciplina tem que pelo menos ter uma aula prática lá na faculdade. Então, assim, pensem, nós temos tempo ainda, né? Quem estaria disposto a ir fazer essa aula prática, tá bom? Então, daí depois vocês me passam os nomes que eu vou mandar para a Nathalie, esse controle aí. Então, ficaria no final do mês, a gente ia fazer uma aula prática sobre isômeros geométricos, tá? A gente ia fazer uma síntese, uma transformação na molécula. Isso que a gente está vendo aqui, tá? Então, vocês depois vejam bonitinho, tá? E a gente combina isso daí. Então, a gente vai indo, porque dia 20 de novembro também é feriado, pessoal. Consciência Negra. Então, nós temos mais 2 aulas, dia 6 e dia 13, tá bom? Dia 20 é feriado, tá? E dia 27 seria a nossa aula prática. E a nossa prova é no dia 4 de dezembro. E acabou. Tá? Beleza? Então vejam isso daí, né? E eu passo para ela daí. Tá ok? Certo. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, hoje eu acabo mais cedo com vocês. E aí semana que vem, deixa eu parar aqui a gravação.